Tico, o que eu gostaria de saber é o seguinte, aqui, por exemplo, na Itália, eu falo pela Itália, as torcidas são muito abraçadas a uma causa política. Não necessariamente a um partido, mas a uma causa política. Vou te dar um exemplo. Lazio, que é um time aqui da capital, e eles são muito ligados, por exemplo, à extrema-direita, inclusive, muitas vezes, aquela saudação fascista no estádio. Já no passado, vaiaram jogadores negros e assim por diante. Ou seja, eu gostaria de saber se no Brasil tem este tipo de posição também dentro das torcidas organizadas. Não, não. Até pelo contrário, né? Por exemplo, eu tenho, um adversário meu de muitos anos, uma figura que foi fundadores da Mancha Verde, chama Paulo Serdã, né, que é uma torcida muito rival do Corinthians, da Gaviões da Fiel. Ele deu uma declaração outro dia dizendo: aqui cada um tem a sua posição, nós não vamos tomar uma posição oficial, porque tem gente de direita, de esquerda, de centro. Mas neofascista e nazista que vier aqui na Mancha Verde vai tomar porrada. Então, assim, aqui, na verdade, como o Coringa, os times, as torcidas organizadas, vêm muito do seio do povão da periferia, tem muita ligação com as torcidas, têm escolas de samba, carnaval, então tem muitos, grande parte da torcida formada por afrodescendentes, mestiços, negros, né? Então, a miscigenação muito grande. Então, aqui é ao contrário, existe posso dizer para você, por exemplo, o presidente da Gaviões da Fiel, presidente da Mancha Verde do Palmeiras, presidente da torcida independente do São Paulo, presidente da torcida jovem do Santos, são pessoas de esquerda, né? A grande parte do contingente das torcidas organizadas estão mais ligados a movimentos de defesa da população, movimentos mais progressistas, do que nunca teve aqui uma manifestação de ultradireita no meio das torcidas organizadas, porque elas representam muito, elas são o povão, né? Elas são o Corinthians, não preciso nem dizer, né? Então, Coringão, né? Ontem, a maioria que estava lá era corintiano, na manifestação, né? E quando começou essa sala, vamos saudar os São Paulinos, palmeirenses, vamos saudar os corintianos, né? Então, no fundo, acho que as torcidas organizadas, os membros das torcidas organizadas, não elas oficialmente, acordaram o Brasil, o que me dá muito orgulho. Houve um aumento exponencial do número de manifestantes e quero saber qual é a expectativa com relação a isso. Bom, Milton, assim, a gente não tem quer dizer, nós, torcedores de futebol, a turma que participam das organizadas, né? A gente não tem a expectativa que a gente vai ter força para comandar isso aí. Isso aí foi só, a gente jogou para a sociedade civil, para os brasileiros acordarem, queremos continuar fazendo parte disso, mas também não vai depender da gente a liderança e a vanguarda permanente disso, né? Tem os atores políticos, tem a sociedade como um todo, a gente quer estar presente, mas também sem a gente ter essa pretensão de querer ser a vanguarda do progressismo no Brasil, né? É que estava muito acomodado, né? Estava todo mundo sentado no sofá, vendo aquelas loucuras todo domingo no Palácio do Planalto, aqui em São Paulo, aquele grupo tão pequenininho e ninguém falava nada. Então a gente só falou, vamos dar uma chacoalhada nisso, demos uma chacoalhada, vamos continuar participando. A ideia, me parece que domingo que vem a gente tente fazer desta vez na Paulista, essa é a intenção, né? Vamos ver qual vai ser os problemas que a gente vai ter, né? Porque eu não entendo por que a Avenida Paulista ficou propriedade de uma, né? Aliás, os defensores da intervenção militar não acham a propriedade privada uma coisa mais importante que a vida humana. Por que é a propriedade privada de uma minoria lá, né? Eles são os sem-teto da Avenida Paulista, que tomaram a Avenida Paulista só para eles, para uma minoria, né? São os latifundiários da Avenida Paulista, né? Nós queremos a redistribuição da Avenida Paulista, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. A expectativa é que domingo isso prossiga, né? Porque a situação não mudou, né? A situação econômica do país continua ruim, a situação da pandemia continua muito ruim, atingindo fundamentalmente o povão,
E vamos ver agora com essa abertura progressiva do comércio, os metrôs, ônibus mais cheios, como é que a pandemia vai se posicionar, e o governo continua não tendo política nenhuma, a não ser a política de querer esconder os dados, com aquela bobagem que isso aí não é efeitos da manifestação ontem. Está caindo a pandemia, então a ideia é que a gente continue até que a situação do país mude, né? É um início de um processo.